Pastor da Igreja Bola de Neve em Santos, Eric Viana tem dedicado boa parte do seu ministério ao exercício da justiça social. Além de pastor, Eric é fundador da ONG Vidas Recicladas, que atua em comunidades carentes com pessoas em situação de rua. Além disso, Eric também é idealizador de uma rede de escolas creche em Porto Príncipe, no Haiti. Fundador da Associação Cristã de Surf e organizador do The Best Boardhead, um dos maiores campeonatos de esportes radicais do Brasil, transmitindo em mais de 50 cidades em 8 diferentes países. Vamos receber com muita alegria Eric Viana. Boa noite, amada igreja. Se essas palmas são para mim, não precisa, mas se é para Jesus, a gente pode fazer melhor, vai. O melhor aplauso que essa conferência da cidade pode dar para Jesus, vai. Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui servindo os irmãos. Quero agradecer o pastor Carlito, a pastora Leila, a coragem que eles tiveram de me convidar e a coragem que eu tive de aceitar, porque sei a tamanha responsabilidade que é. Eu falei para a Sheila, como que eu vou inspirar num lugar que tanto me inspira? Falei para minha esposa, né? Então eu saberia que ia ser uma responsabilidade e resolvi não vir sozinho, porque me sinto o leão na cova dos Daniéis. Então resolvi trazer alguns intercessores comigo e ao pessoal da Batucada Abençoada. Na verdade, vocês estão vendo o dízimo da maior bateria de samba do mundo. E eles vieram a convite do pastor Carlito para que depois dessa mensagem a gente faça uma festa aqui e a gente possa adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Nós vamos nessa noite tratarmos de assuntos importantes, porque durante todo o dia eu estive observando os preletores que aqui estiveram, participei dos labs à tarde, e pude ver a responsabilidade que nós, como líderes e pastores dessa nação, temos nesse tempo, nessa linha do tempo, na nossa geração, a responsabilidade que Jesus transferiu para nós. Queria te dar um texto para que a gente possa orar em cima dele. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz: E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Podemos parafrasear esse texto dizendo assim: E dos membros da conferência da cidade, os 3.000 aqui presentes, destros na leitura dos tempos, no conhecimento dos tempos, para saberem o que o Brasil deverá fazer e instruir a igreja da nossa nação. Amém? Coloca a mão sobre a palavra, feche seus olhos por um instante. Pai amado e querido, nós te agradecemos esta noite, porque já celebramos tanto o teu nome, e o seu nome está sendo, Senhor, glorificado durante toda esta conferência. Eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para a minha própria vida. E eu te peço, Senhor, que essa palavra salte deste livro e se torne vida na nossa vida, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Vamos dar mais uma forte de salvas de palmas a Jesus? Quando um puxar, todo mundo aplaude a Jesus, tá? Para nós, pastores e líderes dessa nação, fazer a leitura dos tempos, como o Madaleno aqui falou na palestra que nos antecedeu, é de suma importância. E ao olhar para a igreja da nossa geração, nós precisamos ter um olhar crítico para o pedaço do nosso pátio, ou para o pedaço do nosso quintal, e um olhar observador para o pátio todo da igreja, porque afinal de contas a responsabilidade ela é conjunta de todos nós. O Senhor delegou para a igreja dele
a missão de transformar as nossas cidades. E essa conferência, o pastor Calito me disse, é uma conferência para nos treinar, para quando voltarmos para as nossas cidades, nós assumirmos o protagonismo das transformações da nossa cidade. Amém ou não? Então temos que ser críticos. E ao olhar para nós e para a igreja da nossa geração, nós não podemos olhar com o olhar do evangelho da purpurina, mas temos que olhar com o olhar do evangelho da realidade. É notório para nós, e os sociólogos apontam isso, o IBGE aponta isso, que no nosso tempo agora, no Brasil, nós somos 30% da população brasileira. Nós somos quase 42 milhões de pessoas. Isso é uma cifra que é admirada pela sociedade, é cortejada pelos políticos, mas aqui entre nós, para nós, os profetas, ela é uma cifra assustadora. Porque quando nós mergulhamos nessa amostragem, nesses 42 milhões de pessoas, o que nós encontramos? Quando nós olhamos para o pátio todo, não só para o nosso pedaço de quintal, porque também é nossa responsabilidade olhar para os nossos pedacinhos de quintal, mas quando olhamos para o pátio todo, o que nós encontramos? Na verdade, encontramos uma igreja superficial, uma igreja rasa, que já vinha sofrendo no decorrer do tempo, mas que nesses 2 anos da pandemia adoeceu muito. Quem está aqui? Quando nós mergulhamos dentro dessa amostragem, nós descobrimos que o principal papel das nossas igrejas em nossas cidades é a transformação social. E uma igreja rasa, uma igreja enfraquecida, ela não tem condição de influenciar, mas ela é muito mais influenciada. O evangelho que nós vivemos e que nós pregamos em nossas igrejas, e o evangelho de Jesus, sempre será o evangelho da contracultura. Nós sempre vamos nadar contra a correnteza do mundo, sim ou não, irmãos? O problema é que, nos últimos tempos, para agradar aos ouvintes, para atrair os views da internet, muitos pegaram a cultura do mundo e trouxeram para dentro da igreja e criaram uma subcultura, como se adaptassem a cultura do céu com a cultura do mundo e criassem uma subcultura. E essa subcultura traz o enfraquecimento moral da igreja. Nosso problema não é falta de igreja e nem igreja vazia. Não existe igreja vazia no Brasil. Não existe falta de igreja no Brasil. Qualquer lugar que tem uma igreja, a igreja está cheia. Sim ou não, irmãos? Mas igreja cheia não é sinal de avivamento. Sinal de avivamento são pessoas transformadas para transformar a sociedade. Amém? E se nós não tivermos conteúdo, por isso que nós estamos numa conferência como essa, para nos avaliarmos, para nos criticarmos, para olharmos sem nenhuma ótica de purpurina, mas com uma ótica real, para a verdadeira situação da igreja da nossa geração, por causa desta subcultura que tanto vemos hoje na igreja com I maiúsculo, tá? Na igreja com I maiúsculo. Nós vemos uma igreja que tem muita unção, o pastor Calito falava comigo hoje pela manhã isso. Muita unção, mas esta unção está se esvaindo pelas brechas. É como Jesus disse na parábola do odre, né? Vinho novo se deita em odres novos, porque se coloca vinho novo em odres velhos, o odre se arrebenta e o vinho se derrama. Então nós temos vivido uma igreja muito poderosa na nossa geração, uma igreja que tem o poder de Deus, que tem a revelação, que as pessoas recebem Deus, as igrejas estão cheias, mas se não houver transformação no odre, que somos nós, que são as pessoas, muito provavelmente esta unção da mesma maneira que vem, ela sai.
Quantos avivamentos nós vimos no passado que marcaram a nossa geração, mas que não duraram mais do que 3 anos, porque não transformaram as pessoas. Quem está aqui diz amém? Vocês estão me olhando com uma cara de dor de barriga, está tudo bem aí? Nós vamos olhar com um olhar verdadeiro hoje para a igreja que o Senhor confiou a nós. Não é a sua igreja, não é a minha igreja, mas é a igreja da nossa geração. Se nós estamos aqui nessa conferência e pagamos para estar aqui, investimos para estar aqui, é para que a gente saia daqui capacitado para reformar a nossa sociedade em nome de Jesus. Amém? Se é para Jesus, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir, vai. Os estudiosos dizem que é o avivamento do odre, né? Que é o avivamento onde há necessidade da transformação das pessoas. Por que há necessidade da transformação das pessoas? Porque essa subcultura adaptou as coisas e deixou de lado aquilo que é o essencial, que é a nossa transformação. Porque só se transforma uma cidade se nós temos pessoas transformadas para transformar essa cidade. Uma igreja com muita unção, mas com pouca força moral, ela só é uma casa religiosa. Mas uma igreja com muita unção e com muita força moral, esta igreja ela tem a capilaridade na sociedade e onde ela está transformando. Quem almeja isso, levante a mão. Que a gente receba isso nessa conferência. Quem concorda diz amém. Se vamos atacar a subcultura, que é aquilo que hoje se coloca como corpo estranho na igreja da nossa geração, nós precisamos tratar 2 problemáticas que nos levaram aonde nós estamos. A primeira delas é a falta da mentalidade de graduação. Diga isso, falta da mentalidade de graduação. Perguntei para o pastor Calito agora, porque acho que vi alguém falando aqui, que entregaram um caderninho para vocês. Quem recebeu o caderninho, levante a mão. Isso é um sinal que esta igreja, que esta conferência, se preocupa com a mentalidade de graduação. Porque se você é um aluno e você chega na sua universidade, na sua escola, sem livro e sem caderno, qual é a mensagem que você está passando para o professor? A mensagem é, eu não tenho que me graduar em nada, pouco importa o que você vai me ensinar, porque eu não vou receber. E muitos de nós aqui somos de um tempo em que trazíamos para a igreja o caderninho. Quem é dessa época aqui? Levanta a mão. Ainda bem que aqui vocês receberam o caderninho, né? Alguns são da época que não tinha nem o caderninho, que anotava na página da Bíblia. Quem aqui é dessa época que levante a mão? A minha primeira Bíblia, ela tem milhares de sermões que eu anotava enquanto o Espírito Santo me ministrava ouvindo os meus pastores. Quando nós temos uma mentalidade de graduação, nós viemos para uma igreja ou viemos para esse congresso com a certeza que nós não vamos sair daqui da maneira que entramos. Que nós vamos nos graduar e vamos sair daqui melhores para servir as nossas igrejas e as nossas cidades. Quem está comigo aqui diz amém? Quando você não tem uma mentalidade de graduação, você só frequenta o evento, você só frequenta a igreja. Você transmite uma mensagem de que eu já aprendi tudo, pouco importa, nada tem para me ensinar. Isso até falta um pouco de humildade. Mas a falta da mentalidade de graduação também é um passo de orgulho para nós. Então a igreja da nossa geração, amados, ela está emburrecida, porque falta a mentalidade de graduação. As pessoas hoje não entregam o seu corpo para um médico recém-formado. Se você vai fazer uma cirurgia de coração, você tem coragem de entregar o seu corpo para um médico residente que acabou de se formar? Sim ou não? Você vai procurar um médico graduado, porque a certeza dele errar
é menor. E se nós nos preocupamos em entregar o nosso corpo, que é perecível, para um médico graduado, por que a igreja da nossa geração, a igreja da nossa geração tem entregue a vida espiritual para pastores que surgiram nesses 2 anos da internet, que não têm graduação, porque não foram provados na escola do caráter? Quem está comigo aqui diz amém, cara? Quem aqui é líder, pastor, você sabe quanto você pagou para se graduar na verdadeira escola de teologia, que é a guerra. Sim ou não, pastores? Nós sabemos as cicatrizes que carregamos, não são feridas mais abertas, mas são cicatrizes que são símbolos de uma graduação. Amém ou não? Se um aplaudiu, vem a galera, vai. Puxou, vem. A falta de mentalidade de graduação tem feito as pessoas... Eu sou pastor de algumas igrejas de muitos jovens. E o que eu mais escuto dos jovens é: pastor, eu já tenho um bom trabalho, já tenho um dinheiro, já tenho casa, eu estou pronto para casar. E eu digo para eles: onde está na Bíblia que se você tem dinheiro, casa, você está pronto para casar? Pronto para casar, você precisa se graduar para casar, porque quem casou sabe como é. É uma bênção, mas você precisa se graduar. Quem está aqui diz amém, irmãos? Muitos funcionários querem empreender, e empreender é maravilhoso, mas você precisa primeiro se graduar como um bom funcionário, para depois ser um bom empresário. Se você não frequenta o marketplace, como você vai se graduar para ser um bom empresário? Quem está aqui diz amém? Por que a igreja promove eventos de graduação? Porque a igreja não quer nos ver em risco. A igreja quer nos ver com segurança, podendo empreender debaixo de uma base de conhecimento. Então, a falta da mentalidade de graduação, no meio dessa subcultura evangélica, traz consequências traumáticas para a igreja da nossa geração. E aqui eu queria que você fosse bem sincero e não olhasse só para o seu pedaço de quintal. Porque se eu olhar só para o meu pedaço de quintal, eu vou dizer: cara, está limpinho, aqui não tem folha. Mas Deus não me chamou para cuidar só do meu pedaço de quintal e nem te chamou para cuidar do seu pedaço de quintal. O pátio é da igreja, 2 ou mais onde estão reunidos, o nome dele, ele ali está. É nossa responsabilidade cuidar da igreja do Brasil. Quem está aqui diz amém, cara. Ah, mas pastor, essa palavra não é para mim porque lá na minha casa está tudo certinho. Tudo bem, mas se na casa do vizinho não tiver? O desserviço de um pátio sujo, o desserviço de uma parte do quintal sujo, prejudica todo o pátio. Você sabe do que eu estou falando, quem está aqui diz amém, cara. Quantos aqui já sofreram preconceito por causa de mau testemunho de pessoas? Porque o pátio estava sujo, porque o pedaço do quintal estava sujo. As pessoas olham dizendo: cara, o cara era ladrão, você também é. Então, o desserviço que faz impede o reino de avançar. Só que somos 42 milhões de pessoas no Brasil. Então, olhe bem para cá, irmãos. Algo precisa ser feito e vai começar na conferência da cidade aqui. Deus chamou os peritos, leitores do tempo da tribo de Issacar. Então hoje nós vemos, por causa da falta de mentalidade e graduação, os divórcios explodindo dentro das igrejas, crianças sendo abusadas. Nós temos uma casa, o pastor Calito pediu para que eu trouxesse o vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar, uma casa de abrigamento de mulheres com filhos. E nessa pandemia, a gente aumentou muito o abrigamento das mulheres com filhos por causa do abuso. Muitos dos pais, ou dos padrastos, ou dos avós. Nós vemos empresários falidos, devendo. Toda a mazela social da nossa cidade não é responsabilidade nossa, mas também não deixa de ser. Porque se a igreja fosse uma igreja graduada, ela formaria discípulos de Jesus
para influenciar e não ser influenciado, mas por causa da subcultura, da igreja rasa, Jesus chama de morna, cada vez menos as pessoas recebem ensinamento, entendimento profético, apostólico, prático, dentro das igrejas da nossa geração. E se há algo que levou termos uma falta de mentalidade e graduação, é o principal problema. Então, a subcultura, a falta da mentalidade e graduação, e agora que eu vou começar a pregar, tá, irmãos? Aqui tá virando aqui, eu tô com medo que daqui a pouco vai zerar, vai explodir isso daqui, não sei se é uma bomba programada. Há uma placa no céu, há um outdoor no céu. Um dia em oração, eu pedi para que Deus me mostrasse qual era a urgência do céu, porque eu não queria trabalhar na minha urgência. Eu não queria trabalhar na minha pauta. Eu queria fazer o que o céu estava esperando que eu fizesse. E nesse tempo de oração, eu enxerguei no céu escrito uma frase: precisa-se de mentores. Precisa-se de mentores. Quem está aqui diz amém, cara? A falta de mentalidade de graduação, ela é um problema crônico, mas que vem oriundo da falta de mentores. Porque se não tem quem ensine, não há fome de saber. Quem está aqui diz amém? Se não tem referenciais, não tem exemplo a ser seguido. E se há mau referencial, que é o caso hoje da igreja da nossa geração, se você olhar muito para o pátio todo, você vê muito mais exemplos do que você não deve seguir, do que aquilo que você deve seguir. Mas nós estamos num lugar onde há exemplos de mentoria, há exemplos de referenciais, e aqui Deus nos trouxe para que a gente pudesse fazer diferença na nossa geração. Amém ou não? Então a falta de mentores faz com que a igreja perca os seus referenciais. E exatamente num tempo de guerra como esse que nós estamos vivendo, o que mais a gente precisa é de referencial. Porque nós estamos numa guerra ideológica, nós vamos iniciar uma guerra política, nós vamos viver uma guerra social. E o que nós mais ouvimos é atira para cá, atira para lá, atira para lá. Quem são os meus referenciais? Quem são os generais do exército? Eu preciso encontrar referenciais. Eu preciso encontrar mentores, porque senão eu perco a minha mentalidade de graduação. Eu exalto o nome do Senhor, agradeço Ele a oportunidade que tive de conhecer o pastor Carlito, porque ele foi ministrar no Conselho de Pastores lá de Santos, e era na nossa igreja, e ali eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele foi uma resposta da minha oração, porque nós precisamos de mentores e de referenciais, pessoas que você consiga pensar exemplos. Em uma pessoa talvez você não encontre tudo, mas você precisa dizer: eu preciso me graduar como esse homem, eu quero ser pai como ele, eu quero ser bom empresário como aquele outro, eu quero ser como meu líder nesse determinado assunto, eu quero ter a paz que o meu líder tem nesse determinado assunto, eu quero ter a benignidade que meu líder tem nesse determinado assunto. Então você vai puxando e vai formando o seu conceito de referencial. Quem está aqui diz amém, cara. Bom, eu tiro isso daqui de você porque isso é muito bom, eu quero copiar, cara. Porque não é que está te dando resultado. Isso daí é a imagem e semelhança de Cristo Jesus, então eu quero seguir isso também. Quem está aqui diz amém, cara. Não são fórmulas. Não são fórmulas de sucesso. É caráter, igreja. É odre. Quem está aqui diz amém, cara. Eu não estou falando de metodologia evangélica. Eu estou falando de odre. Eu quero tratar a minha esposa do jeito que eu vejo ele tratando a esposa dele. Eu quero tratar a igreja do jeito que eu vejo você tratando a tua igreja. Isso é odre. Isso é caráter. Isso é uma transformação no odre, porque poder de Deus está disponível para quem queira.
Mas a minha parte é deixar com que esse poder me transforme e eu possa ser inspirado por referenciais. Amém ou não? Quero ler um texto em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Não existe exemplo melhor de mentoria, de referencial do que Elias e Eliseu. Elias, mentor de Eliseu, você conhece a história? Ele vai partir e ele pergunta para o seu discípulo: e aí, mano, o que você quer que eu deixe para você? Eu tenho acesso com políticos, eu tenho recurso financeiro, eu tenho patrimônio, eu tenho poder na sociedade, eu tenho portas abertas com os empresários. O que você quer que eu deixe para você? De herança. E Eliseu diz para Elias: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu quero beber desta fonte que você bebeu. Ele está dizendo: eu quero o seu modus operandi. Porque se eu atuar como você atua, eu vou ter tudo isso que você acha que é importante ter. Mas se eu tiver tudo isso e não atuar como você atua, talvez tudo isso um dia vai se esvair da minha vida. Quem está aqui diz amém, cara? Porque o que segura é o caráter. O que segura o poder de Deus, os feitos de Deus, os legados, as heranças, é o caráter. Amém? Então um puxou, pega fogo na igreja, vai. Você preferiria ter a herança de um prédio tão bem construído, decorado e tecnológico como esse, ou o legado do caráter do pastor dessa casa? Quem está aqui? Tem alguém aqui? Quem está aqui? O que Eliseu está dizendo para Elias é isso: eu quero ser como você, cara. Eu quero os seus modus operandi. Pouco importa o acesso com os políticos, o dinheiro dos empresários, pouco importa as realizações, cara, tudo isso vai se tornar importante ao longo da jornada, mas não sem eu ser transformado e poder ter a mesma segurança que você tem no caráter para administrar tudo isso que Deus te deu. Quem está aqui diz amém, cara. Aí eu me pergunto, por que Deus não deu mais ainda para nós? Porque talvez a gente não tenha caráter o suficiente para administrar o que Deus quer nos confiar, como igreja brasileira. Como igreja brasileira. Por que Deus não derrama mais sobre a igreja brasileira? Porque esses 42 milhões de pessoas, mergulha dentro deles, você vai encontrar evangélico não praticante. Que é a moda agora, quem está aqui diz amém, cara? É a moda. O que você é? Evangélico não praticante. Por causa do quê? Por causa da subcultura. Mas como surgiu isso? Falta de mentalidade de graduação. Mas por que a igreja ficou emburrecida? Porque parou de dar o caderninho. Levanta o teu caderninho bem alto aí, ó. Que Deus te encha com sabedoria em nome de Jesus. Esse caderninho, ele não é um proposital, ele é profético. Você vai sair daqui com anotações, eu estou profetizando isso em nome de Jesus, com anotações que vão revolucionar a sua cidade em nome de Jesus. Amém? O que ele está escolhendo do seu mentor é: quero ser como você, quero ter o mesmo caráter, quero beber do teu espírito. Infelizmente, amada igreja, a cultura, a subcultura, que é a cultura do mundo, né?
adaptada com a cultura de Deus, a subcultura evangélica, nos levou a crer. E quantas vezes nós repetimos essa frase: não olhe para homens, olhe para Deus. Isso é ok, em partes, mas é pobre demais. Eu quero olhar para homens, quero ter a chance de me decepcionar, mas também quero ter a chance de me surpreender e dizer: ainda há gente boa sobre a terra. Amém ou não? Porque só olha para Deus, não olha para homens, então vamos fundar um mosteiro evangélico e vamos todo mundo ficar lá, virar uns Buda crente. Quem está aqui, irmãos? A igreja é ferro com ferro se afia, assim o homem com seu amigo. Não tem jeito, a gente vai se pisar um no pé do outro. Se é para ele, faz melhor, se é para mim, não precisa nem aplaudir. Pô, pastor, que palavra dura. Estou vendo que a tua cara está com dor de barriga, né? Irmãos, se você veio numa conferência que é para treinar, para mudar a tua cidade, você achava que Deus ia alisar? Quem está aqui? Aqui é a maior escola de treinamento para transformar cidades que temos no Brasil. Então você vai sair daqui cheio de estratégia para revolucionar a tua cidade em nome de Jesus. Deus não deu uma igreja para você, Deus deu a cidade. É a cidade, irmãos. Para de olhar para o teu pedaço de quintal, olha para o pátio. Olha para o pátio. Mas pastor, as coisas não vão ficar bem? Desculpa, eu gostaria de poder dizer que sim. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz, Mateus 24, que pelo multiplicar da iniquidade o amor de muitos esfriará. Quer dizer, a iniquidade vai multiplicar e a subcultura vai esfriar o amor de muitos. A igreja vai ficar cada vez mais emburrecida. Mas Jesus já disse que no mundo nós teríamos essas aflições. Mas se tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos essas aflições. E não é vencer só para nós, porque Deus confiou as nossas cidades. Nós vamos levar a nossa cidade a vencer a apostasia. Quem recebe diz amém, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Todos os grandes homens de Deus tiveram mentores importantes. Mas se vamos escolher um para exemplificarmos aqui, eu não quero ficar pregando teologia para pastor e líder, que você conhece a Bíblia tanto quanto eu. Mas eu quero só enumerar 5 exemplos do apóstolo Paulo, que na minha opinião, na minha escolha aqui, seria o melhor exemplo de uma pessoa que transformou a cidade, que transformou a geração. Metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ninguém chegou tão longe como esse cara. Ninguém tem um currículo desse cara. Você conhece a história dele? Judeu, cidadão romano, falava hebraico, aramaico, grego, latim, português. Até português acho que ele falava. Criado aos pés de Gamaliel, a melhor escola da época, a escola dos fariseus. Influência política, tinha a melhor profissão na época, que era perseguidor de cristão, mas um dia estava indo para fechar e lacrar a igreja. E o Espírito Santo pegou ele no caminho. E transformou o perseguidor no maior mentor, na maior referência do Novo Testamento para nós. Sim ou não, irmãos? Agora eu pergunto, legal, quem treinou esse cara? Quem preparou ele? Quem formou ele? Ele se converteu, em que escola ele se matriculou? E a história do apóstolo Paulo, o espírito, ele bebeu de que espírito? Qual é o modus operandi dele? Do espírito de quem ele bebeu, melhor dizendo. A história do apóstolo Paulo começa muitos anos atrás do encontro dele com o Espírito Santo a caminho do Damasco. A história dele começa com o mentor dele, porque a história sempre começa com pessoas que se colocaram para mentorear, para ser referenciais, para ser treinadores. Quem está aqui diz amém, cara? Começa com Barnabé, chamado homem de verdade.
Tu conhece a história lá em Atos, né? A igreja estava sendo perseguida. Ou você vendia tudo e doava aos pés dos apóstolos e financiava a expansão da igreja no Império Romano, ou você largava tudo para trás e eles iam pegar o seu patrimônio e você ia sobreviver como cristão na época. Mas Barnabé inaugurou algo naquela igreja, irmãos. Barnabé vendeu tudo e ele inaugurou a fila dos 100%. Ele era um cara desprendido, ele era um cara de verdade. E ele foi e deu tudo na oferta para o apóstolo Pedro. Tudo bem até aí? Quem está aqui diz amém, cara? Mas também naquela noite no culto estava Ananias e Safira. E eles também estavam no começo da igreja. E de certo um falou para o outro, vai ficar ruim para nós. Porque agora Barnabé vai ganhar moral com Pedro. Quem sabe Barnabé vai ser o 01 do Pedro agora. Vai ser ungido, né? Vai ser chamado para o ministério. E nós que estamos aqui desde o começo vai ficar ruim. Então vamos fazer um acordo entre nós. Vamos vender também o nosso patrimônio. E nós vamos guardar uma parte de segurança para nós. Mas vamos lá na fila dos 100%, porque pelo menos a gente sai bem na foto. Quem está aqui? Na foto você pode sair bem, mas no filme, não. Deus olha o filme, Deus não olha a foto. Quem está aqui, irmãos? Quem está aqui, irmãos? Tem muita gente boa na foto, mas o filme já está queimado no céu. Vocês estão com cara de dor de barriga. Quem está aqui diz amém, irmãos. Na foto, todo mundo dá like. Na rede social, todo mundo dá like. Mas Jesus olha o filme. E aí você conhece a história, tá? Chegou ali, Ananias, e aí Pedro fala para ele, velho, tu não precisava vender. Vendendo, não precisava dar. Mas dando, por que você mente para o Espírito Santo? Pum, morreu. Chega a mulher tem a chance, morre também. Mas sabe qual é a parte que eu mais gosto? Depois você vai lá na tua Bíblia. Diz que os jovens entraram e pegaram o corpo deles e saíram para sepultar. Quem sepultou? Diga os jovens. Quem sepultou? Porque Deus está levantando uma nova geração. Talvez seja aquela do college que está ali, que eu gostei do barulho que eles fizeram. Para arrancar o que está morto dentro da igreja, da subcultura. Quem está aqui diz amém, cara. Para arrancar o que está velho no altar da igreja. Se é para ele, faz melhor. Aí você escuta o pastor Madaleno aqui falando que você tem que dar abertura para as pessoas. Por quê? Porque senão você corre o risco de virar um odre velho. E o odre velho vai arrebentar e você vai perder a unção. Mas não se deita vinho novo em odres velhos. Vinho novo foi feito para odre novo. Então se renova na presença de Deus. Barnabé, ao inaugurar a linha da verdade, né, a fila da verdade, ele traz para a igreja credibilidade diante da sociedade. Porque a morte de Ananias e Safira correu. E a rapaziada falou, mano, não dá para brincar com os caras. Lá o negócio é sério. Se mentir, morre. Se fosse assim até hoje, irmãos. Quem está aqui? Ia faltar jovem para sepultar, ia faltar terreno aqui embaixo para sepultar. Quem está aqui, irmãos? Mas correu a fama e a igreja criou credibilidade social. Porque a igreja, a partir daquele momento, não era mais uma instituição religiosa. A igreja era uma instituição transformadora da sociedade. Os caras começaram a olhar para a igreja e começaram a ver credibilidade, verdade. Por quê? Porque havia força moral. Diga força moral. Não era força espiritual, era força moral. Igreja era lugar de gente séria. Deve ser até hoje, quem está aqui diz amém. Então o pastor Calito pediu para que eu trouxesse alguns vídeos. E alguns anos atrás, a gente entendeu a importância lá na cidade de Santos a expandir o reino para fora das quatro paredes.
Porque uma igreja rica como a nossa, quando eu digo rica, é a igreja da nossa geração, a igreja com I maiúsculo, tá? Deveria ser crime não cuidar do órfão, da viúva, do pobre e do necessitado. Deus não nos chamou para construir catedrais da fé. Deus não tem nada contra a catedral, tá? Mas Deus nos chamou para transformar a sociedade. Se é para Ele, faz melhor. Então nós começamos um trabalho social, que é a ONG Vidas Recicladas, que vocês viram na introdução aí. Que na verdade ela é feita e conduzida pela minha esposa, a pastora Sheila. Ela é a gestora da Vidas Recicladas. Eu queria chamar o vídeo, a pedido do pastor Carlito, para que vocês vejam um pouquinho da obra social que a gente tem feito na cidade. A Vidas Recicladas começou de uma urgência alcançar as pessoas mais necessitadas, os órfãos, os pobres, as viúvas, as crianças. A Casa das Anas nasceu de um sonho de uma moça chamada Luciene. Um dia ela entrou na minha sala e me contou um sonho que ela teve à noite, que ela cuidava de mulheres em situações de rua. Como eu estava com criança, o abrigo onde eu estava não poderia receber crianças. Eu já tinha um outro meu neném de 1 ano e 3 meses na época. E aí o serviço social do hospital mesmo entrou em contato com a prefeitura e onde encontraram a Casa das Anas para mim poder ficar. É muito claro que não é um abrigo para mulheres e crianças, é uma casa onde aquelas mulheres e os seus filhos aprendem a viver. Matriculamos todas as crianças em creche, em escola pública. Então essa criança que estava antes fora do sistema público de ensino, agora ela está inserida. E aí a gente vai começar a trabalhar aquela mulher para ter também para a vida dela uma engrenagem no profissional. Fui amada, fui cuidada, fui assim... Onde eu recebi o meu apoio, todo o apoio que eu recebi foi lá. Hoje, assim, se eu consegui recomeçar, foi graças à Casa das Anas. O Formando Cidadãos é um projeto exemplar, porque ele conta com equipamentos de ponta para poder receber essas crianças em contraturno escolar. O projeto trata de uma educação integral, e essa educação ela tem uma concepção não só do fator intelectual, leva em conta o aluno, o estudante, como um ser integral, né? Então os aspectos físicos, emocionais, sociais estão envolvidos. A gente recebe crianças que vêm de famílias muito desestruturadas, que os pais muitas vezes estão presos, que tem pais envolvidos no tráfico, mães que estão na prostituição, né? Então a gente tem uma condição também de envolver com valores, né? De coisas que elas muitas vezes deveriam receber em casa, mas não recebem porque vêm de famílias disfuncionais, são criadas por terceiros. A gente tem uma piscina aquecida, a gente tem um skate park, música. As aulas de tênis, por exemplo, futsal, o local, o espaço para o meio ambiente, né, ser efetivamente realizado, a aula de educação ambiental, ela dá ao aluno uma diversidade de saberes que dentro da sala de aula é impossível,
do ensino regular. Então, daí vem os fatores emocionais, os sociais, que estão envolvidos na educação integral. Os projetos Bom Prato, que é almoço a R$1, café da manhã a 50 centavos, uma parceria com o Estado de São Paulo e com a Prefeitura de Santos e com a Prefeitura de Cubatão, são projetos exemplares, porque a gente serve comida com cidadania para essas pessoas. A princípio, eu confesso que eu pensei, isso não é para mim, é para pessoas que precisam mais. Mas a maneira que eu comecei a ir, a conhecer, eu vi assim, a maneira que eles trabalham, a seriedade, eu vejo que eles não só entregam comida, mas eles se importam. São lugares onde não vai uma população de risco se alimentar. Todos vão se alimentar nesse lugar. Não é um restaurante para uma população carente. A qualidade da comida é tão boa que todo mundo vai comer no restaurante. É um preço tão simbólico, tão pequeno, perto da qualidade que eu vejo. Ajuda as pessoas que estão doentes, na cadeira de roda, leva na mesa comida, a criança ajuda a gente, tem boa vontade. Nós nos preocupamos com a qualidade da comida, mas principalmente em receber essa pessoa com dignidade, com honra, como se ela estivesse entrando num restaurante 5 estrelas. A comida é boa, é barata, cabe no nosso bolso. E a feijoada também, não pode ficar de fora, né? Que é boa. É. Eu também gosto de feijoada. Essas pessoas atingidas pelos projetos sociais, elas vão dar frutos no decorrer da vida, na história delas. E que levem um legado do projeto para o seu futuro e para as próximas gerações, de alguma maneira que eles possam multiplicar aquilo que eles receberam estando em contato com a gente. Isso não se trata de fazer caridades, isso se trata de fazer semeadura. A gente semear em terreno fértil. Se é para Jesus, faz melhor, vai. Obrigado, amados. O fato é que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós entendemos a importância de sermos uma igreja de verdade para influenciar com força moral a cidade onde nós fomos plantados. Quem está aqui diz amém. Então o poder público não recorre aos espíritas, aos católicos e aos maçons. Recorrem à igreja de Jesus, porque só nós temos as respostas. Só nós temos as respostas. Então, se isso te inspira de alguma maneira, levante a sua mão que eu quero orar por você. Da mesma maneira que o Senhor tem feito comigo, Senhor, eu transfiro desta autoridade aos teus servos, pastores e líderes em tantas cidades Brasil afora, para que eles se tornem protagonistas das mudanças sociais e o Senhor possa migrar os equipamentos sociais, a gestão desses equipamentos para a mão de cada um deles, e quem recebe diz amém e amém. Vou orar para o tempo parar em nome de Jesus. Vai explodir a bomba daqui a pouco, deixa eu correr. Queridos, Barnabé, além de ser um homem de verdade, ele é o homem que conectou o apóstolo Paulo no time apostólico. Estava todo mundo com dúvida do apóstolo Paulo. Mas Barnabé foi lá, pegou o apóstolo Paulo e levou lá em Jerusalém. Falou, cara, não precisa ter medo dele. Ele é um homem de Deus, ele é um homem que recebeu o Espírito Santo. Os discípulos
tinham um pé atrás acerca dele. Disseram, cara, será que esse cara não é um infiltrado? Será que Deus mudou realmente a vida dele? É algo muito novo. Está crescendo muito. A igreja está crescendo muito. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas Barnabé foi lá, olhou e falou, cara, é de Deus. Pegou ele e conectou ele no time apostólico. Então, o mentor, ele é aquele que liga as pessoas. E não há igreja sem relacionamento. Foi dito isso hoje aqui pela manhã, que se nós nos isolamos, nós não somos a igreja. Para sermos igreja, nós temos que nos relacionar. Então temos a Rede Inspire, e você pode usufruir desse relacionamento. Quem está aqui diz amém. Barnabé ensina também para o apóstolo Paulo o que é o avivamento. Você sabe, conhece o texto, que lá em Atos 11, de 22 a 26, ele recebe a notícia que em Antioquia está acontecendo um grande avivamento, e as pessoas ali estavam cheias do Espírito Santo e da fé. Então no versículo 25 diz, partiu pois Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Então o mentor é aquele que não esconde o segredo, mas aquele que revela o segredo, porque sabe que o segredo não é o segredo do sucesso, mas é o segredo da transformação. Quando alguns pastores nos perguntam, né? A mim, ou a você, ou ao pastor Calito, cara, qual o segredo da tua igreja? A gente tem dificuldade de responder, porque na verdade não tem segredo. O segredo é, vamos lá, e fica com a gente lá, porque o que você vai ver, talvez esse seja o segredo. Porque o maior segredo não está escondido, mas está revelado em Cristo Jesus. Quem está aqui diz amém, irmãos? Então não há fórmula do sucesso para que você se transforme em um referencial, um mentor, não. Mas sirva o seu próximo. Barnabé, ele é chamado para ser um mentor, e ele é um pai para a igreja. Porque você conhece lá em Atos 15, de 35 a 40, a passagem de João Marcos. Né? Barnabé tinha um sobrinho, chamado João Marcos. Em uma viagem, esse jovem, por causa da imaturidade, decide voltar para casa e não seguir com Paulo e com Barnabé. Marcos pode ter dito, olha, ele pode ter dito para o seu tio, né? Tio, Barnabé pode ter dito para o tio Marcos, tio, eu não estou legal, não quero ser pregador, quero voltar, quero ter uma profissão. E o tio liberou ele foi embora. Mas depois de um tempo, ele se arrepende e quer voltar. E aí a gente conhece a passagem, o apóstolo Paulo dizendo, não, quando a gente mais precisou, ele nos abandonou, porque agora o apóstolo Paulo já estava se sentindo importante. E ele diz, não, quando nós mais precisamos, ele nos abandonou. E aí eu posso imaginar o que João Marcos disse para ele. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar. Pô, Paulo, tu não era ninguém. Fui eu que fui te buscar lá. Eu que te levei em Jerusalém. Fui eu que te mostrei o que era o avivamento. Fui eu que te mostrei o que era a condução do avivamento para a igreja. E agora você está desprezando o menino porque o menino quis abandonar a missão. Ele está arrependido, ele quer voltar. E aqui eu quero fazer um parênteses, amados. A igreja da nossa geração, ela se transformou na instituição mais sem misericórdia que há sobre a terra. Se as pessoas erram, a igreja coloca um X nas costas e coloca a pessoa num leprosário. A igreja perdeu a capacidade que Barnabé tinha de dizer, não, vamos dar uma segunda chance para ele. E se Barnabé não tivesse dado uma segunda chance para ele, na tua Bíblia não tinha o Evangelho segundo Marcos. Então,
por nós fecharmos as portas e não crermos que as coisas podem ser diferente daquilo que achamos, talvez nós estamos impedindo de muitos João Marcos serem treinados por nós em nossas igrejas. Quem está aqui diz amém, cara? Isso é para mim também, eu recebo. João Marcos se transforma no Marcos. Mas lá no final, o apóstolo Paulo se arrepende daquilo. Você conhece ele escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir comigo depressa, porque Demas me abandonou, amou o presente século, né? Amado presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, ponto. Toma Marcos e traz ele comigo, porque ele me é muito útil no ministério. A maturidade de um mentor, de reconhecer que ele errou. Quem está aqui diz amém, irmãos? Cuidado com quem você despreza, porque aquele que você despreza, como o apóstolo Paulo disse, pode te ser muito útil no futuro. Quem está aqui diz amém? Porque os que te trouxeram até aqui, mas quem sabe esse que você despreza vai te levar para onde os que te trouxeram não vão te levar. Coração misericordioso. E também cuidado para quando você é desprezado, para que o seu coração não encha de amargura, mas para que você também, no lugar de João Marcos, possa produzir uma obra, porque Deus sempre vai levantar um Barnabé, porque você lembra que Barnabé foi embora com João Marcos e Paulo foi embora com Silas, e a gente só conta dali para frente. Paulo foi embora com Silas, parece que Deus foi com eles, mas Deus também ficou com João Marcos. Quem está aqui diz amém? Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar quando você for desprezado. Quem está aqui diz amém, cara? Deus sempre vai levantar um Barnabé para te conduzir. Vamos dar uma salva de palmas bem alta a Jesus? Então, amados, para fazermos um apanhado geral aqui. O mundo, a igreja, a família precisa de mentalidade de graduação. A gente precisa do nosso caderninho. Levanta mais uma vez o bendito caderninho. Porque só com uma mentalidade de graduação a gente vai combater a subcultura. E nós precisamos de referenciais. O céu está pedindo para que você seja um referencial na sua cidade. O céu está pedindo para que você se transforme em um mentor na sua cidade. Amados, não sei se você é apóstolo, profeta, missionário, pastor, mestre. Não sei o que você é, mas eu sei que Deus te chamou para você mentorear a tua cidade. Então, assume o comando nessa conferência. Volta para a sua cidade dizendo, cara, quando você pisar lá, você diz, agora não vai ser o mesmo, cara. O que tiver para vir para a mão da igreja pode vir, porque a igreja vai ser a instituição mais honrosa nessa cidade. A igreja vai ser a casa da verdade. A maior força moral vai ser dos cristãos desta cidade. Quem está aqui diz amém.